Cara, é bizarro como as coisas são, né? Eu tô acompanhando agora as notícias dessa questão que tá acontecendo com as enchentes lá no Rio Grande do Sul. E é nessas situações de calamidade que você só percebe quanto o governo do nosso país é ineficiente, sabe? Chega a ser bizarro, assim. Ou tinha gente multando, impedindo a passagem de caminhões que estavam levando doação, que isso estavam falando que era fake, mas depois confirmaram que era verdade e tal, de um monte de umas paradas assim bem bizarras. Os bombeiros não usando jet ski, aí os civis tiveram que intervir, usar o jet ski dos civis que é ali que estão ajudando e tal. Tá uma situação bem bizarra lá. Mas são coisas assim que eu pessoalmente me deixam muito frustrado com a questão de como esse país é gerenciado, como as dinâmicas de as prioridades, na verdade, né, dos políticos estão completamente invertidas aqui no Brasil. É muito esquisito. Hoje em dia você tem auxílios e auxílios e auxílios para deputados, por exemplo, só que a educação básica, né, ensino médio, ensino fundamental, que era para ser o pilar do desenvolvimento de um país, ela tá sucateada. E o pior é que esse é projeto, é, é intencional. A impressão fica que é intencional. Isso é muita loucura. De vez em quando eu esqueço porque que eu quero sair do Brasil. Mas coisinhas assim como essa, né? Fazem me lembrar dia após dia do porquê que eu quero ir embora. E eu não sou o único. Eu vi uma pesquisa, acho que foi na Folha de São Paulo, se eu não me engano. Parece que 3 de cada 4 jovens brasileiros têm a mesma visão que eu, querem deixar o país. Porque não tem oportunidade, não se enxergam passando o resto da vida aqui no Brasil. Como que será que vão ficar as coisas aqui quando se todo mundo que tá falando que queria sair saísse? Como será que ficaria o Brasil? A questão de política pública, o que será que precisa ser feito para mudar essa estatística, sabe? O que precisa ser feito para dar vontade dos jovens em continuar no país, auxiliar no desenvolvimento econômico do país? Bom, essa questão de sair do país para mim é uma meta de longo prazo. Hoje curso engenharia de computação, pretendo me formar, né, a meta é me formar até o final desse ano e aí já emendar de repente no mestrado, porque o mestrado facilita na obtenção de alguns tipos de visto específicos para facilitar na imigração, né? Então facilita, facilita bastante se você é um profissional já com uma expertise maior em alguma área que é requisitada pelo mercado de um país. E aí, se você tem esse conjunto de habilidades que é requisitado por esse país para qual você quer ir, o visto ali ele é facilitado. Ou existe um visto especial, um processo específico ali que você pode se inscrever por ter um mestrado. Se tiver 5 anos de experiência na área também já ajuda bastante, tal, mas eu ainda estou terminando na faculdade, meu período de experiência trabalhando mesmo é bem curto, é bem pouco. Um estágio ou outro que ali, trabalhei um pouquinho depois que saí do ensino médio, mas foi por pouco tempo. Como, eu não sei se eu posso falar vídeo, porque eu não tô gravando um vídeo, né? Isso aqui é um áudio que eu provavelmente vou colocar uma imagem em cima, ou sei lá. Mas esse é o começo na verdade, a reinauguração do meu canal no YouTube. Eu já tenho ele há bastante tempo. Já postei alguns vídeos, removi a grande maioria deles, privei uma outra parte, acho que sobrou só um hoje, que é de uma feira científica que eu apresentei e deixei o vídeo lá para quem quiser assistir. E eu já tinha essa vontade há um tempo de reativar, sabe? Voltar a postar. Só que às vezes quando eu vou gravar dá um branco e tal, então
resolvi fazer uma abordagem diferente, só gravar o áudio, gravar o que eu estiver falando, e aí isso vai servir como primeiro post, pelo menos por enquanto. Com o tempo pretendo incrementar um pouco mais a produção, né, usar uma câmera, mostrar um pouco mais o rosto, implementar um pouquinho mais na edição e tal, para deixar um pouco mais engajante. Mas por enquanto isso ainda não é possível, vamos deixar só em formato áudio. E aí enquanto você limpa a casa, sei lá, ou faz alguma pesquisa, não sei, enquanto você faz outra coisa, você pode ficar escutando aqui a mim falando. Bom, por que eu quero reativar o meu canal no YouTube? Já haviam vários motivos. Primeiro porque eu quero, obviamente, eu já estava com uma vontade de fazer isso faz um tempo. Mas o principal é a questão que a presença na internet hoje em dia pode abrir muitas portas de uma maneira que um mestrado ou uma experiência profissional não consegue abrir, ou conseguiria abrir, mas de forma mais lenta. A internet ela tem essa alavancagem, certo? Você consegue multiplicar o que você está fazendo em 10 ou 20 vezes só porque tem um aumento da visibilidade por causa da internet. Então, para arrecadar dinheiro, de repente, para um fim específico, é muito mais fácil você fazer isso na internet. Para construir uma comunidade, ou organizar um evento, é muito mais fácil você fazer isso pela internet. E por assim vai. A internet é um meio de alavancagem. Certo? Eu tô tirando esse termo porque é um livro que eu tô lendo também, que é o Almanac de Naval Ravikant, ou Ravikant, não sei como que fala bem o nome dele, é um sobrenome indiano. É um livro que está disponível grátis na internet, tem o PDF, mas também existe a cópia física para comprar nas livrarias, e foi o que eu fiz, eu comprei a cópia física, tenho aqui comigo, mas eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ler esse livro, eu recomendo muito, muito, muito. E bom, o canal no YouTube é uma forma de mídia, e a mídia é uma forma de alavancagem, certo? Então, o seu trabalho, sua área, a área em que você trampa, você pode ter uma alavancagem maior, um alcance maior do seu trampo, do que você está fazendo, só por ter ele postado na internet. Isso na minha opinião, é muito foda. Ok, primeiro vídeo da repaginação, por assim dizer, do canal. O que eu posso estabelecer aqui? Vamos deixar algumas coisas para fazer por padrão. Talvez dê pra gente deixar assim. Tô gostando de gravar esse formato por hora. Então eu posso começar com um reporte, talvez, de como tá a minha carreira no momento. O que eu posso dizer sobre a minha carreira? Bom, eu tô com 23 anos. Tô terminando o curso de engenharia de computação. Estou na minha última iniciação científica, com previsão de término para setembro. Estou no estágio numa startup chamada Blue Energy Management. Ela no momento tem 7 meses de vida, então é uma startup bem, bem nova. A equipe ela é bem pequena ainda, só tem os 3 fundadores e acho que uns 5 estagiários no total. Mas já é uma empresa que gera lucro. E isso é muito promissor para uma startup que é nova assim desse jeito. É incrível isso. E é uma startup que está incubada dentro da PIME, que é a Pantanal Incubadora Mista de Empresas, dentro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que é a universidade onde eu curso a minha faculdade. Eles parecem que têm algumas outras parcerias também. E até agora tem sido uma experiência de aprendizado sensacional. Tudo, na verdade, né? A iniciação científica e o estágio. Eu também estou numa equipe de robótica, o Arara Bots. Essa equipe de robótica a gente está desenvolvendo um robô para participar da categoria I3E at Home. Então é algo que tem muita coisa nova também para aprender, para correr atrás. Estou aprendendo pouco a pouco, um pouquinho em casa, um pouquinho vendo cursos com o pessoal e conversando também com os outros alunos da equipe que já participaram da categoria. Mas eu tenho que conciliar a minha atuação dentro dessa equipe de robótica com a
disseminação, propagação da ciência, né? Porque a gente tem que atrair mais gente da educação básica para poder fazer faculdade e mais gente que entra na faculdade para poder entrar para a equipe, para poder manter ela viva e manter a atuação em escolas. Ok, de livros. Eu tô lendo o Almanac de Naval Ravikant. De novo, vou deixar o link para compra do livro e o PDF na descrição. E de faculdade estou fazendo 6 matérias, quase terminando o curso. Falta uma coisinha ou outra. Acho que dá para terminar o curso agora no final desse ano. De histórico escolar, eu sou um aluno média 8. Não sou o melhor, nunca almejei ser o melhor academicamente falando em questão de nota. Nunca foi meu foco. Já aconteceu de eu ser o primeiro, mas nunca tive prioridade, nunca botei prioridade nisso. Na época do ensino fundamental eu já tive ali 2 anos em que fui o primeiro da turma. Depois disso eu acabei mantendo a média e as pessoas que entraram comigo no ensino médio e na faculdade acabaram que tinha uma média um pouco mais competitiva, então hoje eu fico ali meio no páreo das turmas. Sou média 8, podemos deixar assim, média 8. Tenho curso técnico no IFMS, técnico em informática, pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Lá também participei da equipe de robótica e foi a participação nesses eventos competitivos de robótica que eu conheci o pessoal da escola do SESI e isso acabou me levando a ter meu primeiro emprego como técnico do laboratório de robótica na escola do SESI assim que eu saí do ensino médio. Período curto, eu queria que tivesse sido mais longo, mas foi um período bem curto, acabou em fevereiro de 2020. Eu tive que me demitir para poder fazer a matrícula na faculdade porque eu não ia conseguir conciliar os dois por questão de contrato do trabalho. E aí, quando eu pedi demissão, 2 semanas depois veio a pandemia. Então acabou que no fim das contas, talvez eu tivesse conseguido conciliar os dois. Mas enfim, não tinha como prever isso, né? Eu nunca tinha passado por uma pandemia, não sabia como era o que era. Em 2020 e 2021, durante a pandemia, fiquei trancado em casa. Acredito que igual a muita gente que deve estar me escutando agora. Nesse período eu aprendi bastante sobre eletrônica mais avançada. Eu já tinha um conhecimento prévio de Arduino porque eu fiz alguns cursos na época do ensino médio, mas eu me aprofundei mais nesses cursos durante o período da pandemia, porque eu ficava em casa, né? Eu já tinha um dinheiro que eu juntei do meu emprego, acabei comprando para mim um laboratório completo em casa, então eu tenho material para poder trabalhar com o que eu quiser praticamente que me interesse aqui em casa, no conforto da minha casinha. Então tem um PC legal, tem algumas plaquinhas, Arduino, kit de robótica da Lego, umas coisinhas assim. E eu desenvolvo alguns projetos e vou fazendo upload no GitHub deles para quem quiser ver. Inclusive é um dos planos que eu tenho para esse canal, fazer alguns tutoriais, alguns projetos pequenos com fins educacionais e com fins de engajar mais a robótica competitiva em âmbito nacional. Né? Eu quero estimular um pouco mais a questão da robótica competitiva, algumas soluções que eu desenvolvi na minha época e que eu posso passar com facilidade para outros competidores que estão aí nessa competição, que estão nessa fase, na verdade, né, de participação em eventos competitivos na educação básica. Quem faz isso também de disseminação é minha irmã, só que ela é propriamente professora de robótica mesmo, ela ensina robótica e programação nas escolas e ela faz uma grana com isso aí. Eu optei pelo caminho da pesquisa, é um caminho um pouco mais acadêmico, então eu faço minha graninha, só que é por meio de bolsa e projetos de iniciação científica e de vez em quando um estágio também ali dentro da própria universidade mesmo. Até agora
não sair de lá desde que eu entrei. Quais são os meus objetivos? Acho que eu já falei, né? O canal. O objetivo do canal, eu falei a questão da alavancagem. Criar uma comunidade também é importante. Eu consigo encontrar por meio da internet, por meio da alavancagem, pessoas que têm uma forma de pensar ou gostos similares aos meus, e isso fica mais fácil dessas pessoas se reunirem na internet para conversar mais, para se desenvolver mais. Também é uma forma de mostrar o que eu sei fazer para o mundo, também graças à alavancagem. Então tá tudo boa parte do que eu tô falando aqui tá linkado com a alavancagem. Então mostrar o que eu posso fazer com robótica, programação, engenharia para o mundo fica muito mais fácil graças à internet. Questão de desenvolver também a minha fala e a forma de como eu posso me apresentar, né, a minha desenvoltura também é algo que eu vejo que pode me ajudar bastante tendo um canal no YouTube. Desenvolver outras habilidades, tipo edição e tal. Eu até sei editar um pouco, mas eu acho que tá fraco, ainda dá pra melhorar e eu acho que o melhor jeito de aprender no momento é fazendo. O melhor jeito de aprender absolutamente assim, sem dúvida nenhuma, é ensinar. Isso é algo que pessoas como Richard Feynman e Albert Einstein prezavam muito. O melhor jeito de você aprender algo é ensinando, mas se você não tem como ensinar para alguém, que seja fazendo na prática. Então, fazendo algo na prática é a segunda melhor forma de aprender um conteúdo que você quer, um conteúdo que você tem interesse. Ok, beleza. Então, falei dos objetivos gerais, falei. O que mais que eu falei? O reporte atual. Dá pra gente deixar, não sei, talvez. Dá pra fazer um reporte por podcast, talvez. Podcast não, né? Só é podcast por enquanto eu não tô com coragem para ligar a câmera. Claro, outra coisa importante que eu quero trazer para cá é providenciar concretude no conteúdo que eu posto. O que é concretude? É algo que você tire de lição daqui para a vida, mesmo que seja uma coisa pequena, uma coisa que muita gente pode considerar boba. Se você vê que isso tem alguma aplicação para você, isso para mim já é fenomenal. Então, providenciar concretude por meio do meu conteúdo também é muito importante. Eu acho que, sinceramente, hoje a internet tem muito conteúdo que não tem serventia nenhuma, assim, sabe? Se você entrar no TikTok, você vai ter o que? Aquele pessoal fazendo. Eu lembro que tinha época daquelas lives lá de NPC. Dá uma baita grana, aquilo ali eu não vou mentir, mas o que será que aquilo te agrega? Você assistindo aquilo ali, o que será que te agrega? No máximo você vai ter uma descarga de dopamina, porque você está assistindo aquela live, você está tendo de certa forma algum tipo de satisfação em ver aquilo, mas não vai muito além disso. Então eu gostaria de tentar trazer um pouco disso pro meu canal, a questão de satisfação, tipo, ó, tá legal, gostei desse conteúdo aqui que eu tô vendo, mas tentar trazer algo de útil, né? Algo que possa agregar na sua vida, né? Você que está assistindo ou escutando. Vou fazer acho que como primeiro passo para tentar trazer essa concretude, eu posso tentar fazer uma dinâmica aqui para quem aqui já ouviu falar da análise SWOT. Isso é papo de empresa, né? Algo que é mais voltado para a área de negócios. Mas a análise SWOT é basicamente quando você pega uma empresa, uma organização, geralmente o foco é em organizações e empresas, né? E você analisa o S, que são as strengths, né? As forças daquela empresa. W é de weakness ou fraquezas. O é oportunidades. E T as threats, né? As ameaças. Então a análise SWOT você consegue ter uma noção boa dos elementos internos e internos que podem agregar positivamente ou negativamente para uma empresa ou organização. Você pode fazer isso com a sua vida, com a sua carreira também. É só pesquisar SWOT, análise SWOT, e você consegue fazer uma análise SWOT de si próprio. Quais são suas oportunidades, fraquezas, forças, quais são as ameaças que pode ameaçar a sua carreira ou sua vida pessoal também, né?
Dada a análise SWOT, eu gostaria de propor aqui um outro tipo de análise. Esse é para a vida pessoal. Eu não consigo ver isso sendo aplicado em alguma organização. Mas é a análise Wealth. Wealth é uma palavra em inglês, significa riqueza ou fortuna. E ela é composta de 6 letras, né? W, E, A, L, T e H. O W, vamos lá, que eu tô com umas anotaçõezinhas aqui para poder lembrar. W é de worship, que é adoração. Então, o que você pode fazer em questão de oração, meditação, doação, algo mais para a alma, talvez, ou para o seu estado de espírito. O E é de education, educação. A é de affluence, ou afluência, abundância. Eu já vou explicar isso mais para frente. L é lifestyle, que é o estilo de vida. T é de team, o time, né, ou a equipe. E o último H é de health, ou saúde. Esse health pareceu muito espirro, inclusive. Mas enfim, eu vou dar um exemplo aqui do que eu escrevi para mim, certo? Isso são metas a longuíssimo prazo, coisas que eu tenho para mim. De W, né, de worship, eu gostaria de auxiliar na formação de engenheiros e na disseminação da robótica no Brasil e, quiçá, no mundo. Gostaria de abrir uma ONG, uma organização não governamental, para auxiliar com tutoria, auxílios, cursos, apoio, para poder incentivar justamente esse pessoal a entrar nas carreiras de engenharia e de repente, quem sabe, expandir para fora da engenharia, né? Que eu não, engenharia é uma área que eu gosto de trabalhar, mas outra área que eu admiro bastante é a arte, filosofia, que eu acho que tem é pouco disseminado e parece que tentam tampar um pouquinho isso aqui no Brasil, sabe? Porque essa questão de arte, filosofia, sociologia, ciências humanas, elas engajam bastante o pensamento crítico do ser humano, e um ser humano que não tem pensamento crítico, eu acredito que seja mais fácil de manipular. Então pode ser um projeto governamental que sai, isso é meio paranoico, mas enfim, pode ser um projeto governamental, talvez, que tente passar um pano, jogar a arte, a filosofia, a sociologia que a gente tem no Brasil aqui, toda para debaixo do tapete. Fica algo para se pensar. Bom, mas enfim, auxiliar, ter uma ONG para poder auxiliar na formação de engenheiros, artistas, designers, filósofos. Quem sabe, né? É um plano que eu gostaria de fazer isso um dia. Claro, preciso ter cumprido as minhas metas financeiras, né? Eu tenho que estar bem para poder ter uma ONG, senão eu acho que eu não vou conseguir ajudar ninguém do jeito que eu quero. Questão de religião eu deixei em aberto. Eu fui batizado no catolicismo, mas atualmente eu estudo um pouquinho de cada. Eu gosto bastante de ficar pesquisando outras religiões. Eu tenho aqui o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu tô enrolando para ler, eu ainda não comecei a ler. E eu quero comprar também o Alcorão, porque eu acredito que deve ter alguns ensinamentos ali que sejam interessantes de ver, tirando a parte da opressão e tal, porque isso eu acho meio caca, mas enfim. Ok, acho que isso de worship tá bom, né, de W. E o E é o que mesmo? Education, tá, educação. Qual é o ponto que eu quero chegar, né? Eu quero ter o meu mestrado. Na época em que eu escrevi eu não tinha colocado doutorado, mas hoje eu penso em fazer um doutorado mais pra frente, mas penso. Gostaria de ser reconhecido como expert na área, como uma pessoa que sabe do que fala, que tem propriedade no assunto. A área em questão que eu almejo ser especialista é a área da robótica. Educador, gostaria de apresentar um TED Talk um dia. Eu gosto bastante da dinâmica de TED Talks. E depois que eu tiver, acho que aposentado, tranquilo, ser professor universitário ou pesquisador até eu cansar. Agora, em questão de idiomas, eu pretendo aprender o máximo de idiomas possíveis. Já sei falar inglês e espanhol. Estou aprendendo árabe agora. E italiano tá na fila. Comecei, mas tá bem pouquinho. Não sei o que, 2, 3 palavras. Ragazzo, ragazza, umas coisinhas assim. E árabe eu tô no alfabeto ainda, porque é um alfabeto completamente diferente. E é uma linguagem que, assim, é
é um tanto quanto complicada, porque a dinâmica de escrita dela também é toda diferente. Você escreve da direita para a esquerda. Existem algumas vogais que não existem no árabe, algumas consoantes também que não existem. A fonética é toda diferente, enfim. A affluence, né? A afluência, a abundância é questão de... Aqui é uma questão um pouco mais material. Até que patamar, qual é o patamar financeiro que você gostaria de chegar. Eu coloquei liberdade financeira e geográfica e aposentar o mais cedo possível. Então, ter a possibilidade para mim de ir para qualquer país quando eu quiser, como eu quiser, e sem ninguém para me encher o saco, para mim soa maravilhoso. Mas claro que eu gostaria de ter um espacinho para mim numa casa fixa e tal. Já pensei bastante onde seria essa casa. Eu acho que parece um lugar bom assim por questão de impostos e de facilidade de locomoção. O Paraguai e o Canadá parecem lugares bons. Os Estados Unidos depende do estado. O Japão tem um mercado imobiliário também bastante barato e eu, como estrangeiro, posso comprar casa lá com facilidade. E é claro, o Brasil também, mas depende da localização. Acho que se fosse comprar uma casa hoje, talvez seja no meio do Mato Grosso do Sul, né, no meio do meu estado, ou em algum estado um pouco mais desenvolvido, como São Paulo ou Paraná. Lifestyle, estilo de vida, né? Eu quero ter basicamente o que eu falei na afluência, né? Eu quero ter a capacidade de conseguir ir para o lugar que eu quiser, como eu quiser e quando eu quiser. Para isso eu preciso de uma graninha boa. Quero ter também a capacidade de comprar o que eu quiser sem ter a preocupação de olhar o preço. Chegar no momento assim de não passar vontade. Acredito que seja isso. Não. É que eu não sei, eu não tenho tanto apego assim a uma coisa material. Mas, tem aqui, eu anotei sim. Eu quero ter um Porsche, eu gostaria de ter um Porschezinho antigo. Que eu acho aqueles 911 Turbo dos anos 80 eu acho boladão. Queria muito ter um. Gostaria de ter um dia. Ter de time, né, quem é a sua equipe, quem que vai estar ali do seu lado. E aqui você pode colocar questão familiar também, né? Na verdade eu coloquei praticamente só a família, como você acha que vai estar estando da sua família mais pra frente. Meus pais aposentados, eu casado. Eu coloquei 3 filhos, mas eu tenho minhas dúvidas, não sei se isso vai acontecer. 2 cachorros, meus irmãos bem de vida, todo mundo com a devida ajuda financeira ali da minha parte. E o H de health, né? Saúde. Então, lúcido, independente, ativo. Isso pensando assim, eu comigo com 90, 100 anos, eu ainda quero estar lúcido, independente, ativo, praticando o máximo de esportes possíveis. Então, questão de luta, calistenia, academia. Eu gostaria de tirar também a minha licença de piloto de corrida para poder participar de vez em quando dos eventos, que eu acho massa. Treinar umas lutinhas também, algumas artes marciais, que é interessante. Já fiz algumas, só que sempre foi por um período curto de tempo. Sempre aparece alguma coisa. E aí eu acabo deixando a arte marcial de lado. Mas já fiz judô, já fiz karatê. Só que nunca foi pra frente, né? Nunca fiquei por um grande período de tempo treinando. E isso requer é uma atividade de esforço de longo prazo. E acredito que seja isso. Então, basicamente a ideia é você colocar seus objetivos finais. Ok, quando eu tiver isso aqui, tamo tranquilo. Não preciso ir atrás de mais nada nesse quesito. Então essa é a análise wealth que você pode fazer consigo mesmo, fazer uma auditoria de vida, saber onde você está agora e a partir da sua análise wealth você pode ter uma ideia de para onde você quer chegar, qual o seu objetivo final e quais são os passos necessários para você chegar lá. Ok, beleza. Agora que você tem esses objetivos finais, você vai fazer uma análise reversa, né, um processo reverso do que você quer, do que você precisa fazer, na verdade, para alcançar esses objetivos. E aí, por exemplo, se eu quero ter uma renda anual de R$ 1 milhão, o que é necessário que eu tenha para isso? Então, você divide quanto é a renda mensal para quem faz R$ 1 milhão por ano. Então, você faz a continha, faz a divisão por mês. E aí, a partir disso, você tem a ideia de salário. E aí, você consegue pesquisar. Ok. Supondo que seja R$ 100 mil por mês para facilitar a nossa conta. Ok, R$ 100 mil por mês é uma baita grana. É difícil de você conseguir esse valor no mercado de trabalho, né? Como empregado. Você tem que ser um cara
extremamente diferenciado. Se você quer manter com essa ideia de ir no mercado de trabalho, você tem que ter uma formação muito boa. Então, o seu plano tem que ser buscar educar-se o máximo possível, o mais cedo possível. Porque assim facilitaria teoricamente as suas chances de você conseguir atingir esse patamar financeiro. Ok. Você não quer ir para o mercado de trabalho, então você pode pensar em alguma outra maneira, talvez abrir um negócio, fazer uma análise de si mesmo para você descobrir em que você é bom, o que a sociedade paga bem, tentar unir essas duas coisas de alguma forma, e aí tendo isso, algo que você é bom e que a sociedade vai te pagar por aquilo, você começa a fazer seu bico ali, ganhar seu primeiro dinheirinho e depois escalar. Na teoria é fácil, na prática isso deve levar umas boas décadas até você conseguir atingir esse patamar. Mas não é impossível porque tem gente no mundo que já fez isso. Steve Jobs, Elon Musk, Kanye West, Bill Gates, todo esse pessoal pegou alguma coisa que eles eram bons e escalaram. Fizeram em larga escala para atender o máximo de gente possível. E foi assim que eles conseguiram o patrimônio financeiro que eles têm hoje. Mas isso é só um exemplo, tá? Tudo que eu tô falando aqui, tirando a análise web, é algo que o livro do Naval Ravikant ensina. Assim, sabe? É num quesito um pouco mais filosófico, mas se você entender bem o que ele tá falando, fica um pouco mais fácil de aplicar. Ainda é difícil pra caralho você conseguir 100 mil reais por mês, mas você já tem um entendimento melhor de por onde você tem que seguir para ter aquilo. A questão da análise wealth é de um cara chamado Ryan Pineda, e ele tem essa questão da análise wealth, é algo que ele faz para ele mesmo e ele divulgou no YouTube como ele fazia. Eu só copiei e estou trazendo aqui agora para vocês, traduzido e explicado do meu jeito também, é claro. Ok, a questão de quando você tem a união do que você é pago para fazer e do que você é bom, você está cumprindo 2 dos 4 princípios do Ikigai. O que é o Ikigai? Ikigai é uma filosofia japonesa para encontrar a sua razão de ser. Então, aquilo que você é bom, aquilo que você é pago para fazer, você junta isso, você tem uma profissão. Mas ainda falta você saber se o que você faz é o que você ama, você genuinamente gosta de fazer o que você faz, e o que você é bom e o que você é pago e que você ama. O mundo realmente precisa daquilo que você está fazendo? Ou será que é só um tapa-buraco? Então você tem que fazer essa análise interna. Recomendo que pesquisem. Questão do Ikigai. Existe um livro, acho que é Ikigai, a razão de ser, se eu não me engano, a versão em português. Mas é uma filosofia bem simples, não é tão difícil de entender. Bom, acredito que eu já tenho falado bastante, acho que agora no total deve ter quase meia hora de podcast. Agora realmente é um podcast. E é isso, eu tenho que aprender a finalizar. Mas enfim, eu encerro por aqui. Obrigado pra você que assistiu ou que só ficou me escutando. Se inscreve no canal. Tamo junto.